E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Fico pensando quantas gerações tem nesse versículo. Toda vez que eu leio esse versículo, eu agradeço ao Senhor, porque Timóteo obedeceu essa ordem. E ele transmitiu isso para homens fiéis e idôneos, e esses transmitiram para outros, e para outros, até que chegou isso até mim. Até que essa palavra chegou em mim. E eu não quero que ela pare em mim. Você quer que ela pare em você? Se você não quer isso, diga amém. Eu não quero que ela pare em mim. Ela tem que continuar. Tem mais gente aí precisando da salvação. Por isso a ideia é multiplicar pessoas. Esse ano a gente quer muito que o nosso slogan seja verdadeiro. O slogan, a ideia, a direção da Igreja Batista Memorial em Serra Negra qual é? Vamos falar junto? Uma igreja como deve ser. Uma igreja como deve ser. Nós encontramos a ordem do discipulado nas últimas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18 até o verso 20. Texto muito conhecido, já estudamos tantas vezes, mas é incrível que a gente ainda precisa parar, observar, tirar lições, desafios para nós. Mateus capítulo 28. Os textos do 19 e do 20 são sempre repetidos, mas nós não podemos esquecer que o texto, que vai começar lá no verso 16, 20. Tem a autoridade do Senhor Jesus Cristo no verso 18. Antes de nós lermos o texto, vamos orar. Peço que você dê a mão aí para a pessoa que está do seu lado. Tem duas pessoas aí. Nós vamos aqui fazer uma santa corrente. Às vezes a gente fica assustado com essa palavra, né? Mas não tem problema não. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Somos servos do Senhor, estamos aqui, Senhor, porque precisamos do Senhor. Precisamos da Tua direção. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Fala poderosamente, ó Deus, nos nossos corações. Motiva-nos, Senhor. Desafia-nos, Senhor, nessa noite. Ó Deus, usa o pastor, usa o pregador como instrumento poderoso nas Tuas mãos. Fala através dele, toma os lábios dele, Senhor. Fala com ele. Senhor, pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia então aí, acompanhe a leitura a partir do verso 16, a última passagem do Senhor Jesus Cristo aqui. Daqui a pouquinho ele vai ser assunto aos céus. Diz que seguiram os 11 discípulos para Galiléia. 11, não eram 12? Segura aí, irmão. Não eram 12? O que aconteceu? Não eram 12, pessoal, só seguiu 11. Cadê? Gente, Judas já tinha se enforcado. Então só seguiram os 11 mesmo. Mas foi, irmão? Tranquilo? E quando o viram, adoraram. Mas alguns duvidaram. Olha só o coração do pessoal. Aí verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. De fazer discípulos. Mas é interessante, pessoal, que ele está falando, olha, eu tenho toda a autoridade. Por causa disso, porque eu tenho toda a autoridade, eu estou mandando, façam discípulos. Perceberam a questão? A gravidade da coisa? Ele está dando uma ordem, ele é autoridade. Vamos dar uma olhada, olha que interessante. Eu tenho autoridade aonde? Sobrou algum lugar, pessoal? Tem algum lugar que ele não tem autoridade? Gente, o Senhor Jesus Cristo tem autoridade para poder dizer o que ele disse, para mandar o que ele mandou. E a ordem dele qual era? Resumindo, façam discípulos. A ordem de fazer discípulos, durante muito tempo, e o pessoal aí que já é batista há algum tempo, eu estava pensando na pergunta, estava fazendo as contas, cadê o pastor? Eu já tenho mais de 30 anos de
de batizado, de conversão? É que eu estava fazendo as contas, você perguntou, foi muito rápido. Eu falei, eu não era bom em matemática, eu não tive um professor que me marcou positivamente. Desde criança eu ouço a ideia do id. Já ouviram essa? Id, porque na versão antiga, id, fazer discípulo, não é isso? O id não é o verbo mais forte da ordem. Porque tem muito crente indo por todo mundo, fazendo turismo. Não é ir por todo mundo, vai para todo mundo. Tem um monte de crente indo. Eu lembro do Leandro, cadê o Leandro? O Leandro vendendo compota de doce lá no seminário, para poder ir lá para o Marrocos com a Márcia, levantando oferta, o pessoal ajudando, coisa e tal. Aí um lá do mestrado, um dos colegas lá falou, já fui no Marrocos. É mesmo? Por que você foi lá? Não, fui dar uma olhada nos tapetes, estava passeando. Ele está indo para todo mundo. Mas foi isso que Jesus mandou? Vá para todo mundo passear? Esse não é o verbo principal. O verbo principal é faça discípulos. Inclusive, quando você estuda a língua grega, esse id não é tão forte como está no português. Seria a ideia, indo por todo mundo. E quando você está indo, qual é o seu estilo de vida? Faça discípulos. Influencie pessoas. Faça diferença na vida dessas pessoas. O verbo principal é faça discípulos. E aparecem dois verbos no gerúndio. Importância do verbo no gerúndio, qual é? Já falei isso. O verbo no gerúndio, o que ele faz? Não, português não, rapaz. Estou português não. Eu já falei da escola faz tempo. Gente, o verbo no gerúndio, ele explica como você vai executar o verbo principal. Então, por exemplo, se eu falar o Paulo, lembra que eu já falei sobre isso? O Paulo, ele entrou no refeitório. Qual é o verbo? Entrou. No gerúndio, modificou, explicou, determinou como ele entrou. Agora, se eu mudar o verbo no gerúndio, o Paulo entrou no refeitório chorando. Mudou a ação do Paulo. A Ju bateu nele. Estou brincando. Percebe? Nós temos dois verbos no gerúndio aqui. Quais são eles? Quais são eles? Cadê minha água? Quais são eles, pessoal? Verbo no gerúndio. Batizando-os. Batizando. É bom porque, verbo no gerúndio é tudo ando, indo, certo? Batizando e... Opa, então peraí. Pessoal, para você fazer um discípulo, primeiro tem um batismo. Por quê? O que tem a ver o batismo, pessoal? O que é o batismo? Exatamente. Para ser discípulo de Jesus, tem que assumir isso diante de todo mundo. O Senhor Jesus não quer crente incubado. O Senhor Jesus não tem discípulo 007, agente secreto. Não tem. O batismo é essa pública declaração de que eu acredito, do que eu creio. O Senhor Jesus é o meu Deus, Ele é o meu Salvador, Ele morreu por mim, eu entreguei minha vida para Ele, agora eu sou uma nova criatura. Se não tiver essa confissão, pessoal, pode ser qualquer coisa, menos discípulo de Jesus, entendeu? Quem está falando isso? A gente está no texto. Se não tiver essa confissão, não é discípulo, pastor, mas eu ainda não fui batizado ainda. Você está no processo? Está aprendendo para ser batizado? Estou. Benção, daqui a pouco a gente resolve isso. Agora, você está no processo? Não quero. Tu é discípulo de Jesus mesmo? Existe um discípulo de Jesus que não quer ser batizado, que não está querendo isso? Perceberam a questão? Primeira demonstração, se você é discípulo de Jesus mesmo, é se você aceita assumir isso na frente da igreja, assumir isso na frente dos seus. Eu sou crente de verdade, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ele morreu na cruz por mim para salvar. Ele morreu no meu lugar, era para eu estar lá, Ele assumiu o meu lugar, Ele morreu no meu lugar.
Ele carrega o meu fardo. E hoje eu carrego o dele. E a Bíblia diz que o fardo de Jesus como é? É leve. Pessoal, primeira ação para ser discípulo de verdade, assumir isso. Assumir publicamente. Mostrar para a tua família, para a galera, o que você é agora. E o segundo verbo, qual é? Ensinando. Ensinar o quê? Ensinar tudo aquilo que eu vos ordenei. É isso que está no texto? Ensinando-vos tudo aquilo que eu ensinei aqui na terra. É isso? Para ser discípulo de Jesus, eu preciso ter conhecimento do que ele disse. É isso? Ensinando tudo aquilo que eu ensinei. É isso, pessoal? Não é. Pessoal, isso daí é uma coisa muito importante. Eu lembro que às vezes, quando a gente fazia entrevista para batismo, o pessoal queria que o cara fosse, parecia quase um concílio para o cara ser pastor. O que é supralapsarianismo? Cara, isso aprende no seminário. Não, me fala um pouquinho aí o que é união hipostática. Cara, não é para saber isso ali, cara. Para ser discípulo de Jesus, a ideia é que não é profundidade de conhecimento do que ele falou. Tem a ver com conhecimento, lógico. Mas é ensinando ao quê, pessoal? Gente, é obedecer. Obedecer, aguardar o que ele ensinou. Lógico. Para eu poder obedecer, eu preciso saber o que ele ensinou. Mas ele não, a ordem principal não é saber. A ordem principal qual é? Obedecer, praticar aquilo que ele ensinou. Lógico que a gente tem que saber o que ele ensinou. Como a gente vai praticar o que eu não sei? Isso é um cuidado que eu tenho tomado lá com as meninas. Às vezes elas fazem uma coisa errada, eu, já vou querer reclamar. Peraí, tu ensinou que não podia? Não, então baixa a bola aí, cara. Ensina primeiro, depois elas vão poder ter a oportunidade de obedecer ou não. Gente, o que o Senhor mandou a gente no fazer discípulos envolve ver se a pessoa se posiciona publicamente, se ela é discípulo de Jesus. Segundo, se ela está disposta a obedecer o que Jesus ensinou. Pessoal, se a pessoa não quer fazer isso, pode ser uma pessoa muito legal, pode ser teu amigo, pode ser teu parente, pode ser um cara muito 10, mas não é discípulo de Jesus. Tudo bem? Pode ser discípulo lá do Chico Xavier, pode ser discípulo da Edir Macedo, pode ser discípulo sei lá de quem. De Jesus não é. Pode ser discípulo do pastor Charles, mas de Jesus não é. E eu não quero esse tipo de discípulo, não. O que é ser discípulo? Vamos resumir aqui uma ideia. Eu coloco isso daí. Discípulo é aquele que aprende e faz. Entenderam? O discípulo, ele é um aprendiz. Ele é aquele que aprende e faz. Ele aprende e faz. Ele aprende e faz. Vamos todo mundo, ele aprende e faz. Ele aprende. Se o discípulo só aprende, mas não faz, ele é discípulo? Pô, não é, galera. Não é. Simples assim. Tem uma cena de um filme que lembra um pouquinho esse processo do que é o discipulado, que é apresentado nas Escrituras. Eles pegaram esse pedaço do filme, quero aqui fazer aqui com vocês. Vamos ver se descobre qual é o filme. Vamos lá, peço aos meus atores, então vamos lá. Câmera, ação! Deixa eu sair da frente da caixa. Mestre, gostaria muito de aprender karatê. Você me ensina karatê? Eu gostaria de ensinar a aprender karatê. Mas você tem que prometer uma coisa. Se você vai obedecer e aprender tudo aquilo que eu te ensinar.
Então começa a dizer assim, Foi pro chão. Beleza. Que filme é esse? Ah, todo mundo já viu. Você lembra dessa cena? Ah, você vai me treinar, que legal e tal. Aí, mas vamos fazer aqui um acordo aqui. Solene. Lembra dessa cena? Eu prometo que vou ensinar para você karatê. Aí ele ficou todo empolgado, só que ele não estava percebendo as consequências que ele estava se metendo. E você tem que me prometer que você vai obedecer sem discutir. Pessoal, isso tem tudo a ver com a vida cristã. Se você é discípulo de Jesus, ele promete ser o teu mestre, ser o teu Senhor, mostrar a verdade para você. Mas ele quer que você obedeça o que ele mandou. Tem um monte de crente querendo discutir com o mestre. Ah, Senhor, por que você fez assim na minha... Rapaz, obedece aí, cara. O discípulo é aquele que aprende. Ah, meu povo, pararam de fazer. Discípulo é aquele que aprende. Isso, pessoal. Discípulo aprende e faz, aprende e faz, aprende e faz. Certo? Agora, no texto tem uma observação importante que a gente tem que fazer. Para quem ele está falando isso? Para quem? É aquelas perguntinhas de MEB, né, pastor? Quem está falando isso? Quem está dando essa ordem? Jesus. Está falando isso para quem? Está falando para os seus discípulos. Aí, o nós que eu ouvi, graças a Deus, o pessoal falando, por que a gente falou nós? Por que você falou não? Por que você falou nós? Porque você está dizendo que você é discípulo. Então vamos melhorar um pouquinho? Para quem Jesus está falando isso? Não, vamos melhorar. Nós já foi. Estamos agora no próximo patamar espiritual. Agora tá, né? É o seguinte: para quem que Jesus está falando isso? Oh! Para discípulo a gente voltou. Não, a gente está crescendo espiritualmente. Estamos ficando mais puro aqui, ó. Se é para nós, mas antes disso o Senhor Jesus está falando para quem? Para mim. Para mim. Então, eu vou perguntar de novo. Ó. Só os mais puros saberão a resposta. Esse texto, o Senhor Jesus está falando para quem? Para mim. Ouviu nós. Vamos orar para o irmão. Vamos ajudar o Chico, Jesus está falando para quem? Aê! Agora foi. Ih, pessoal, peraí. Então a ordem de fazer discípulo é para quem? Para mim. Se é para você, você então não pode driblar ou passar para outro a responsabilidade que você tem de fazer discípulo. Ok? Aí a perguntinha que não quer calar, é aquela pergunta chata, que incomoda a gente, mas a gente tem que fazer, beleza, quem é o teu discípulo? Se você fala, não, quem é teu discípulo? Calma. Eu ouvi um Jesus em algum lugar. Você tem alguma coisa para ensinar para Jesus, gente? Meu Deus do céu! Não aponta, irmã! Não aponta! Vai me matar. Ai, gente, é barato. Pessoal, se o texto está falando para mim, está falando. Por quê? Se o texto está falando para você, gente, o pastor Murilo está sendo didático. Está falando, o que é o discipulador, o que é o discípulo. Se você não tem uma pessoa que você está ensinando sistematicamente, intencionalmente, galera, na boa, tu não tem discípulo. Ou a pergunta, também só para facilitar um pouquinho, para poder aplacar um pouquinho a nossa consciência. Quem é o teu discipulador? Agora atenção, estou falando de discipulador no sentido bíblico. É alguém que eu fiz esse combinado aqui do senhor Miyagi aqui com ele.
Olha, eu prometo que eu vou obedecer o que o Senhor falar. Porque o Senhor é meu discipulador, eu quero obedecer o que você está falando, eu tenho um compromisso com você. Se você não tem, galera, você não está obedecendo, tá bom? Entenderam isso? Se você tem um discípulo, tu está obedecendo. Se você não tem, você não está. Ou, se você tem um discipulador, você está obedecendo. Se você não tem, você não está. Pessoal, atenção. Jesus não quer esses lobos solitários aí. Desculpa, irmão. Jesus não quer esses lobos solitários. Pode passar, gente. Então, só para deixar esse negócio no nosso coração, pessoal, ó, faz tempo que a igreja cristã abandonou o modelo que Jesus estabeleceu. Essa última palavra de Jesus, a igreja não está cumprindo. Foi isso que o pastor Murilo tem desenvolvido com a gente. Resumindo, quando a gente olha para o texto, vê essas coisas, a gente tem que lembrar que a gente tem uma ordem, tá? E a gente tem que, então, diante dessa ordem, refletir, que tipo de discípulo nós somos? A gente tem que perceber se a gente tem obedecido ou não, de verdade, pessoal, essa ordem. Pensando se tem tantas coisas que a Bíblia mandou a gente fazer. Tem várias ordens, não tem só essa. Mas essa, de fazer discípulos, você acha que ela é uma ordem importante ou é uma ordem periférica no ministério de Jesus? Importantíssimo. Se não, a mais importante de todas as outras que ele deu. Essas são as últimas palavras dele, pessoal. Daqui a pouco ele está subindo para o céu. E ele passou 3 anos da sua vida fazendo o quê, cara? 3 anos. O que ele fez? Discipulou, cara. Ele podia arrumar uma casa e montar uma escola e durante os 3 anos ficar dando aula. Não foi isso que o Senhor Jesus fez. O que ele fez? Escolheu pessoas, investiu a vida dele na vida dessas pessoas durante 3 anos. E aí quando ele vai para o céu, só para não deixar alguma dúvida, qual é a última ordem que ele dá? Cara, façam isso. Façam isso que eu fiz com vocês. A gente tem que pensar então. A gente tem essa ordem. Qual é a nossa visão dessa ordem? Aí que está o negócio. Porque às vezes, muitos crentes não olham para esse texto que está aberto aí na frente de vocês, de Mateus, como uma ordem. Às vezes acham que é o quê? Só um alvo. Muita gente não quer saber de meta, mas é importante ter meta, né? Mesmo que quando você bata a meta, você dobre ela, mas tem gente que só vê isso daí, é uma meta. Sabe, assim, um alvo, assim, ó, vamos lá fazer discípulo. Se as condições estiverem favoráveis, faça. Ó, se der certo, vai. Ó, se alguém quiser, vai lá e faz. Não é isso, pessoal. Outras pessoas é até pior. Eles olham para a palavra de Deus, que é inspirada por Deus, que é a ordem de Deus para nós, só que eles sabem como eles olham? Como se fosse uma utopia, um sonho. Tem crente, pessoal, que lê esse texto dizendo assim: olha, gente, o Senhor Jesus Cristo mandou fazer discípulo. Mas não, na realidade isso nunca vai acontecer, tá legal? Ó, vai fazendo aí, ó, já passou 2000 anos. 2000 anos a igreja não conseguiu fazer. Ó, isso é uma utopia, isso daí é um negócio assim pra gente saber que é para fazer. Mas não é real, entendeu? É um sonho. Nesse ponto não, pessoal. Eu acho que é ruim porque, como a gente é brasileiro, a gente está acostumado com essas ordens utópicas. Fala, ó, vamos para o asfalto da tua casa. Não é assim? Até a Copa fica pronta a estrada aí. Agora não falaram qual, né? Qual Copa? A da Rússia? Né? Quando a Copa for no Líbano, aí pronto. O fato é que o Senhor Jesus não é brasileiro.
É judeu, né? E pronto. Muda o patamar. Mas não é uma coisa para a gente... uma utopia. Por exemplo, deixa eu colocar uma coisa aqui. Se a ordem, para ser cumprida, aquele negócio, missão dada, já ouviram isso? A missão dada é missão cumprida. Até a irmã Deise sabe isso. Você sonha? Eu sonho, cara. E a minha equipe sabe que eu sonho, o líder fica zoando que eu sou empolgado, eu sou mesmo. Eu sonho que Serra Negra é a cidade mais evangélica do Brasil. Eu sonho com isso. Porque essa ordem, para mim, não é uma utopia, não é um sonho, não é um alvo. É uma realidade que pode ser alcançada. Você sonha com isso? Eu sonho. Serra Negra um dia vai ser. Eu vou gastar todo o esforço da minha vida, enquanto eu estiver respirando, eu vou querer que essa cidade seja a cidade mais evangélica do Brasil. É o meu sonho, porque se o Senhor Jesus Cristo falou que é para fazer discípulo, eu vou fazer. E esse, desculpa o termo, esse troço dá certo. Deu certo, chegou até mim. Depois de 2000 anos, chegou até mim. Por que eu não vou sonhar então com isso? Serra Negra vai ser de Jesus, amém? Só que não vai ser ganhado pelo grito. Vamos fazer uma marcha, cartaz. Ei, 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 Jesus é nosso rei. Pronto, agora vamos orar. Vamos, como algumas igrejas levam os líderes nos cantos da cidade. Já ouviram esse negócio? Gente, tem uma igreja aí, o Gui já sabe do que eu estou falando. Eles chamam os líderes da igreja. É a unção do quê, cara? É do lobo, do leão, sei lá. Eles levam os líderes e urinam nos cantos da cidade, marcando o território de Jesus. Já pensou em você, Lino? Vamos beber água, vamos beber água! Vai ter de Jesus! Cara, é absurdo, gente! Conselho de pastores, isso alguns anos atrás. Eu ainda participava dessas reuniões do conselho de pastores. Quando eles falam, nós vamos fazer a marcha para Jesus, eu saí. Porque agora a Serra Negra vai ser de Jesus, nós vamos ganhar isso aqui agora. Cara, no grito, eu tive a oportunidade de humildemente, lá do meu canto, antes de mandarem me calar, de falar, gente, mas Serra Negra não vai ser de Jesus quando os corações das pessoas forem dele? Aí não vai ser de Jesus? A prefeitura vai ser de Jesus quando o prefeito, toda a equipe, se converter. Aí é de Jesus. Não é verdade? Quando todos os funcionários forem de Jesus, aí é de Jesus. Não é? Não é no grito, pessoal. Não é dizer, ei, 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 Jesus é nosso rei, vamos ganhar, é nosso. Não é assim. A gente não é do MST gospel, vai lá, invade, toma. Não é assim, filho. Como que a gente encara isso? É isso aí. É uma ordem. Façam discípulos de todas as nações. E quando você vai para Atos, é a partir da cidade que você está, Judéia e Samaria, e aí vai até onde? Até os confins da terra. Pessoal, agora eu quero fazer um exercício para encerrar esse primeiro momento. Pensa nas pessoas de Serra Negra que precisam de Jesus. Pensa em talvez algum colega, algum amigo. Olha para a multidão. Agora foca um pouco na multidão. Eu achei legal aqui porque você percebe nessa foto. O que você percebe nessa foto aqui? Tem um monte de rosto ali, não tem? Hã? Vamos pensar. Você é crente? Caramba! Não, mas pensa ali. Tem uma galera que está andando, não é isso? E a foto, como é que ela está, a foto? Tu consegue focalizar direito o rosto das outras pessoas? Mas tem uma ali que, né? Percebeu? Percebeu? Tá todo mundo, mas tem uma pessoa que... Eu queria que a gente fizesse isso agora, na nossa cabeça. Talvez você, na sua cabeça, ande pelas ruas
como se você estivesse encarando essa multidão. Entrou uma mosca dentro do meu óculos. Você está encarando assim, como uma multidão desfocada, tá bom? Agora eu gostaria que na sua cabeça você pensasse em alguém. Nesse momento, pense aí na sua cabeça. Talvez algum amigo, algum colega da escola. Mas eu tenho 2 pessoas. Tudo bem, pode pensar em 2. Você consegue fechar o foco em 2? Beleza. Eu tenho 3. Beleza, pode fechar. Eu tenho 27. Beleza. Fecha o foco. Tenta lembrar o nome dessa pessoa. Em que contexto você conhece ela? É da escola, é do trabalho, é vizinho, é parente? Pensa aí. Lembrou o nome? Eu não sei o nome. Beleza. Aquela pessoa sem nome. Deus sabe o nome. Não sabe? Pensou nela? Ela é alvo de Deus? Ela é alvo de Deus? Deus quer ela? Então tem que ser teu alvo também. Vamos orar por ela agora? Esse mesmo grupo, então, nós vamos fazer 3 minutos de oração, tá, pessoal? O que você vai falar? O nome dessa pessoa aqui no grupo, tá? Nome da pessoa e em que contexto você conhece? Um amigo meu chamado tal. Um parente meu chamado tal. E aí o grupo, uma oração do grupo, uma oração por essas pessoas. Mesmo que você não lembre o nome de todo mundo, mas Deus sabe. Vamos lá? Compartilha aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ouve, Senhor, a oração dos teus servos. Toma, Senhor, esses nomes nas tuas mãos, são pessoas queridas, importantes para nós. Salva, Senhor, em nome de Jesus. E, ó Deus, agora, pelo teu Santo Espírito, pedimos. Usa-nos, Senhor. Usa a nossa vida e o que o Senhor quiser para salvar essas pessoas. Como igreja oramos. Dá-nos coragem para falar. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Segunda parte, pessoal, eu quero ser rápido com vocês. A gente desafio, já oramos pelas pessoas, já percebemos que nós temos uma dívida, a igreja está endividada com o Senhor nesse ponto. Vocês entendem isso, pessoal? Eu, como pastor, isso tem me corroído. Por isso que eu estou muito empolgado em trazer para vocês essa proposta, e era isso que eu queria trazer para os irmãos hoje. Como igreja, nós temos uma proposta que o Senhor Jesus Cristo já fez para nós. Era uma proposta antiga, você encontra nesse texto, o Senhor Jesus Cristo falou, façam discípulos, mas nós vimos que a igreja primitiva, ela realmente fazia isso, ela fazia discípulos. Tanto é que se você abrir lá em Colossenses, rapidinho, pessoal, o pastor Yuri tem nos ensinado sobre Colossenses, tem sido uma bênção para a nossa igreja. Eu não vou fazer exposição, obviamente, só quero citar, só quero perceber com os irmãos um detalhe, em 2 versículos, logo no primeiro capítulo. Eu quero perceber um detalhe com os irmãos de Colossenses, no capítulo 1, lá no verso 6. Ele está falando do Evangelho, verso 5 está falando, por causa da perseverança que vos está preparado nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês, como também até onde? Em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde um dia que ouviste e entendesse a graça de Deus na verdade. Aí você pode pensar, nossa, deve ser uma hipérbole. Ele deve estar sendo assim um exagerado, está acontecendo no mundo todo. Olha lá o verso 23. Se é que permaneceis firmes na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Opa! A igreja estava cumprindo ou não? Estava. E do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, a igreja estava cumprindo, pessoal. E como espalhou o negócio?
Perceberam aqui o espalhado do negócio? Por que parou? O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? A igreja então estava fazendo discípulos, estava lá e daqui a pouco... Por exemplo, você vê a igreja fazendo isso hoje? Você vê o crescimento do cristianismo assim? Ou você acha que o islamismo está crescendo mais? A gente tem que pensar nisso aí. Por que parou? Alguém entende? Perdeu o foco, com certeza. O que mais? Deixaram de entregar o que receberam. Deixaram de fazer discípulos. Ou seja, aquele método que o Senhor falou, façam discípulos. Não vamos fazer mais discípulos. Vamos fazer grandes conferências. Vamos fazer grandes louvorzões. Aí tu vai, convida teu vizinho lá no louvorzão. Aí canta, ele pula na presença do rei. E depois que o rei passa, ele volta para casa. Foi isso que o Senhor falou? Faz louvorzão de todas as nações? Não foi isso. Certo? A igreja, ela abriu mão. Por isso, a Igreja Batista Memorial hoje, através da liderança dela, quer trazer um desafio para a igreja. Eu estou falando isso porque esse foi um assunto que foi debatido, foi conversado na reunião da liderança. Não é apenas o pastor, mas a liderança quer trazer isso para a igreja. Nós queremos voltar ao método do Senhor. Nós queremos voltar ao discipulado simples. O que significa o simples, pessoal? Vamos lá? Seguindo a instrução de multiplicar pessoas que levam o Evangelho. Não é multiplicar programas, não é multiplicar templos, não é multiplicar um monte de coisa, né? Cultos. Multiplicar o quê? Pessoas. Essa foi a ordem, fazer discípulos. Então, quando a gente olha o que aconteceu com o passar do tempo, a gente vê que a nossa própria igreja, ela começou assim, eu não sei se os irmãos têm noção. A Igreja Batista Memorial em Serra Negra, ela começou com um grupo pequeno, ela começou com alguns irmãos que quiseram fazer discipulado. Por quê? Eles chegaram na cidade de Serra Negra. Sabe quantos anos a nossa igreja está fazendo? Fez esse ano? 17. Ano que vem a nossa igreja vai fazer 18. Muito bem. 17 anos. Pensando uns 20 anos atrás, vários irmãos da nossa convenção, da Convenção Batista, eram crentes tradicionais, tinham o seu jeito, a sua forma específica de adorar o Senhor, que é basicamente a nossa. Eles vieram para a cidade, já tinha uma igreja batista na cidade, mas não era a igreja batista da convenção, eles não se sentiam bem daquela forma. Não havia nenhum tipo, como não há nenhum tipo de hostilidade. Só era um jeito diferente. Então o que eles falaram? Eles se conheciam e falaram, vamos abrir aqui na nossa casa um grupo de crentes, vamos louvar o Senhor juntos? Começou aí a Igreja Batista Memorial em Serra Negra. Crentes que mesmo distantes de São Paulo, das suas cidades, alguns irmãos que tinham vindo do litoral, lá de Cubatão é litoral? Cubatão é litoral também não? É, né? Vieram lá de Cubatão, se reuniram, chamaram um dos pastores, era o pastor Mário, que morava em Serra Negra, mas morava em São Paulo também, vinha de veraneio, e aí começaram a formar um grupo pequeno, que começou a discipular pessoas, começou a convidar as pessoas para o grupo, e olha só o tamanho que isso gerou. Olha só, dá uma olhada. E nem está todo mundo aqui, né? Lembra domingo que eu pedi para vocês olharem? Olha o que Deus fez. Por isso que a gente pensou nesse símbolo. Quer dizer, o símbolo na verdade foi o Gui que pensou, mas a ideia que o pastor Yuri trouxe era exatamente o que a gente queria. Quando a gente pensa no que a gente colocou, primeiro, seguir a instrução. Fazer discípulos foi uma instrução, foi uma ordem, certo? Não era uma opção para a igreja, entendeu? Se vocês quiserem, não era uma ordem, uma instrução.
A instrução de fazer o quê? Discipulado. Discipulado é multiplicar pessoas. Você pode fazer o discipulado e usar um programa, usar um material, usar uma ferramenta. O pastor vai estar falando bastante sobre isso. Mas discipulado tem que ter pessoas. A ideia é gente. Mas produzir o que nessas pessoas? Pessoas que levam o evangelho a sério. Gente, o mundo está cansado de gente que fala que é evangélica aí. Tem um monte aqui na cidade que está atrapalhando o evangelho. Está desiludindo os outros. O cara fala que é crente, pô, tu sabe que ele não é, cara. O mundo está cansado, já tem bastante desses aí. O que o Senhor quer é que a gente multiplique pessoas que queiram levar o evangelho a sério. Queremos então dar oportunidade à igreja, a cada irmão, de se envolver de um jeito certo. Eu lembro uma conversa que eu tive com o Eude uma vez, e o Eude falando que, e eu concordo que ele, é o estilo da nossa igreja. O pessoal gosta de ter a coisa palpável na mão. E a igreja então quer dar oportunidade para todo mundo poder se envolver de uma forma organizada, de uma forma estratégica. A minha função como pastor, vocês já sabem, a gente já pregou sobre isso, não é fazer o trabalho de vocês, graças a Deus. A função do pastor e dos pastores é treinar os crentes para que eles façam o seu trabalho, para que eles cumpram o seu ministério. Então o que a gente está querendo sugerir para a igreja? A gente quer sugerir para a igreja grupos pequenos. Como seria esse grupo pequeno? Um lar, uma família que abrir a sua casa. Atenção, nós não vamos deixar de fazer o que a igreja faz, tá? A gente está propondo uma outra coisa, junto com o que já está sendo feito, tá bom? Não é assim, a igreja vai se rachar. Não é isso. Não é uma igreja que é formada por grupos, é uma igreja que tem grupos, tá bom? Um lar acolhedor, uma família. Eu quero abrir minha casa para receber lá o pessoal da igreja. Aí nesse lar acolhedor se reúne um casal de líderes que vão ser os líderes daquele grupo. Junto com esses líderes do grupo, vão ter líderes em treinamento. Um outro casal que vai estar sendo treinado para um dia, ele vai estar sendo discipulado para um dia ele poder estar liderando o outro. E aí vão ter pessoas, irmãos, que estarão sendo discipulados e discipulando nesse grupo. Entendeu? Até que um dia esse grupo vai crescer, porque quando o evangelho é pregado, a igreja cresce, as pessoas vão ser chamadas. Então, de repente, o que é o bom desse grupo? Porque às vezes a pessoa não quer ir para a igreja, ela não fica com vergonha de ir para a igreja. Mas para ir na tua casa ela vai, não vai? Ela vai. Aí chega lá, ela vê que não tem ninguém pondo a mão na cabeça, os outros caindo, não tem ninguém gritando, não tem ninguém arrancando o diabo do outro. Não tem. Só acho que eu preciso, né? Mas não tem. Aí ela pensa, pô, esse negócio de crente. Outra coisa, eu vim aqui, o pessoal, estava passando por uma dificuldade, o pessoal orou por mim. Poxa, o pessoal me acolheu com tanto carinho. No próximo eu venho, na outra semana eu venho de novo. Oraram pelo meu filho, foi uma benção, foi bom, foi legal. Né? Esse grupo cresce. E aí o que acontece? Uma multiplicação, não uma divisão, certo? O grupo não vai ser dividido, ele vai ser multiplicado. E aí o que acontece? Se há uma necessidade de um novo lar acolhedor, aquele líder que estava em treinamento, ele passa o quê? A ser o líder de um grupo, certo? Algumas pessoas daquele grupo vão com aquele líder. E aí o que acontece? Olha que legal, mais 2 casais precisam ser levantados. Um para ser o auxiliar daquele que já existia e outro para ser treinamento daquele novo. E assim o negócio vai. Basicamente, como vai ser a organização? Vai ter um coordenador geral, que sou eu, uma necessidade de olhar para a igreja com essa visão estratégica, e 2 coordenadores. Um coordenador da juventude, adivinha quem vai ser? Pastor Yuri, né? Basicamente com um grupo pequeno de jovens e um grupo pequeno de adolescentes, tá? E os grupos de casados.
tá? Que vai ser coordenado pelo pastor Leandro. Como é a proposta do programa? O pessoal chega, no horário lá marcado, a sugestão é que acontece nas terças-feiras. Por que nas terças-feiras? A gente fez uma pesquisa e a gente percebeu que o pessoal gostava da programação de terça-feira. Aí fez as 16 lições e acabou. Aí sente uma falta, puxa vida, eu gostava tanto daquele tempo que a gente estava junto lá, mas acabou, porque eu já fiz as 16 lições. Então, o que a gente faria nesse caso? Depois já falo já. Mas qual é a proposta? O pessoal receber, cantar uma música, louvar o Senhor, tá? Compartilhar pedidos, orar. E aí teria um estudo dirigido. O que é o estudo dirigido? O grupo ia refletir e fazer aplicações sobre a mensagem de domingo. Olha que beleza. E foi um pouquinho que o pastor falou hoje, que às vezes o pastor não pode chegar lá na casa e falar, pô, o que você entendeu da mensagem? Né? Como que você vai aplicar aqui no seu trabalho? O grupo vai fazer isso. Olha que legal. Então, por exemplo, ninguém vai esquecer que eu preguei sobre dar a César o que é de César. Por quê? Porque o pessoal comentou aquilo no grupo pequeno. Perceberam a questão? Essa oportunidade foi excelente, né? Pelo que eu fui ensinar domingo? Domingo, pessoal, o pessoal não lembrava. Porque não existia nenhum exercício de fixação. E o grupo pequeno ajuda isso e a gente descobrir, pô, como é que lá no meu trabalho eu posso dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus? Entendendo? Bem rapidinho, aí depois uma oração final e um tempo de comunhão. Você de repente pode chamar irmãos de outras igrejas também para participar, se não é proselitismo. Ó, vamos lá orar junto, tem algum pedido? Tem um grupo lá que a gente ora, não tem problema nenhum, né? O que a gente precisaria modificar? Basicamente, no domingo, a gente está pensando em criar 2 classes novas. Nós queremos que os irmãos que estão fazendo discipulado hoje continuem comigo. A nossa igreja, eu quero muito isso. Toda pessoa que entre na igreja vai passar pelo pastor, sempre. Isso eu não quero abrir mão. Porque tem igreja que você entra e só vê o pastor lá uma vez por semana, ele lá longe, você nem tem contato com ele, com a família dele. Então o que nós vamos fazer? Uma sala na escola dominical. Já conversei com o Paulo sobre isso. Né, Paulo? Você falou com a Joana, sabe? Tá, beleza. Vamos criar uma situação ali. Por exemplo, eles abriram a casa deles para a gente ter a aula domingo de manhã. O pessoal do discipulado que faz comigo, nós vamos lá para a casa deles e vamos fazer a aula lá. Porque na igreja não tem espaço, tá? Até a construção. A gente faria lá. Deixaria as crianças lá em cima, desceria, a gente teria aula ali e depois voltava lá para cima para o encerramento. Igual que os jovens estão fazendo na casa do Lira, os adolescentes, cadê a Dodora? Na casa da Dodora. Tudo bem? A gente precisaria só ter uma outra turma, que é onde o pastor Yuri está dando aula, a gente vai colocar um outro professor lá para dar da lição nova à lição 16. Seria a única alteração. Aí, pessoal, mas e o grupo de terça-feira? Eu estaria fazendo parte dos grupos pequenos da igreja. Tudo bem? Entenderam a ideia? Tá? E no domingo também nós teríamos uma classe que é aberta, chamada de TADEL, que é o Treinamento Avançado de Líderes. Quem pode participar e quem vai participar? Tem que participar dessa classe todo mundo que é líder ou líder em treinamento. E quem quiser um dia ser líder, pode fazer parte dessa classe. Esse TADEL é uma programação de 50 minutos, que é o quê? No início dá-se alguns avisos, alguns minutos, depois tem 20 minutos que os líderes vão conversar com seus coordenadores. Antes disso, quando se dá o início, os 5 minutos, depois vai ter uns 10 minutos para que as pessoas os líderes possam compartilhar bênçãos do que está acontecendo dentro do grupo. Só bênçãos. Ainda não era de fazer pedido. A gente gosta, né, de meter um pedidinho no meio. Só compartilhar bênçãos. Depois, mais 20 minutos, os líderes vão se reunir com os coordenadores, aí sim, para compartilhar lutas, para compartilhar necessidades, coisas que precisam fazer, coisas que precisam resolver. 20 minutos. Depois, mais 20 minutos, eles voltam, vão ter uma palavra do pastor
talvez algum incentivo, alguma ênfase que os grupos precisam ter durante aquela semana, talvez tirar alguma dúvida geral, e aí acaba essa reunião, vai ser todo domingo. Entenderam? E aí, esse é o meu desafio. Você, como indivíduo, pode se envolver. Vou pedir, Rod, põe aquela para mim dos 5 pães e 2 peixinhos. De repente você pode falar, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu posso, não sei se eu consigo. Quero passar um vídeo sobre como que a sua participação, a participação de uma pessoa, pode fazer diferença. Tá bom? Aí. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível, o que tem aí nestes cestinhos? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Só preciso uma bateria. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino que com muita fé trouxe no seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar
legal, no final ele oferece, né, para quem está assistindo, né? Cara, é bem isso, né? Deus ele usa quem Ele quer. E a gente tem uma multidão para alimentar, são 25 mil. Estou começando por Serra Negra, tá? É a nossa obrigação alimentar esse pessoal, certo? Recebemos uma ordem, se a gente não tem mais dúvida, é nossa missão fazer isso. Ele falou para fazer discípulo. Tem uma estratégia, a gente pode fazer. Agora a questão é quanto você vai querer se envolver nisso. E uma pessoa faz diferença. Porque, como diz na música, a Bíblia diz que na mão de Deus o pouco é muito. Não é? Você tem pessoas que gostam de você, tem pessoas que você conhece. A única coisa que você vai falar, vamos lá em casa, tem uma reunião lá. Tudo isso, gente, a gente vai passar por treinamento. Tem treinamento para liderança, tem treinamento para o grupo, tem tudo. A gente vai saber o que fazer. Agora o problema é se a gente quer fazer. Lembra isso? Deus ele usa quem Ele quer. Menino, homem ou mulher. Como que você pode se envolver abrindo sua casa? Acho legal. O Alexandre sempre falava isso pra gente. Eu estou mudando porque agora eu estou numa casa maior, tem uma sala melhor, pode reunir lá em casa, né? Tem outros irmãos que falaram a mesma coisa, lembro lá do Genivaldo também. E tantos outros, o Derivaldo já abriu a casa dele. Né? Você pode também se envolver querendo liderar um grupo. Poxa, eu quero ser essa pessoa que vai estar à frente do grupo. Ou até pensando, olha, eu não estou preparando ainda, mas eu queria estar em treinamento. Eu queria aceitar o treinamento, quero ajudar um líder. Convidando pessoas. E dentro do grupo, uma coisa que acontece é que a gente cria essa estrutura de discipuladores e discipulados. Isso é muito legal. Dentro desse grupo. O que o discipulador faz? Pelo menos uma semana ele vai ter um tempo para sentar com o seu discípulo, orarem juntos, compartilharem e abrirem a palavra de Deus para lerem juntos, estudar. Tem material que a gente pode sugerir. E eu quero encerrar com outro filme, você me ajuda lá? Antes de pôr, pode, tá? Só para eu dar um contexto para o pessoal entender. A igreja, eu quero falar da igreja de Marília, é uma igreja batista também. E ela incomodada porque ela não estava cumprindo o ID certo de Jesus, não estava fazendo discípulos. Quantos habitantes tem Marília? Eu não faço ideia. Mas eu sei que é uma cidade grande. Mais de 100 mil pessoas, né? E eles tinham uma igreja em torno de 400 mesmo, por aí. E eles começaram a aplicar isso, esse desafio para cada membro da igreja, começaram a fazer grupos. Hoje a igreja tem mais de 3 mil membros. E aí, para louvar o Senhor, eles separaram um dia para fazer um evento chamado Céu de Marília. Eles falam que é a festa no céu quando um pecador se converte. Não diz a Bíblia isso? Então o que eles fazem? Todos os grupos da igreja se reúnem no mesmo dia. A cidade já sabe disso, as autoridades são avisadas. E aí no momento certo, eles saem, vão para as ruas. Eles saem, vão para as ruas e oram pela cidade. Oram pelos empresários, oram pelos hospitais, pelas escolas, oram pelas pessoas, oram pelas autoridades, pelos políticos, oram pelos comerciantes, pelas indústrias. E é uma coisa assim que todo mundo fica esperando. E aí no final que eles fazem isso, o pastor vai na rádio e faz a contagem regressiva e no final eu quero que vocês vejam o que acontece. Por favor. Já pensou isso acontecendo aqui em Serra Negra? As pessoas sabendo que existe uma igreja que se importa, que ora pela cidade, que está disposta a ser útil para fazer parte da solução. Já pensou a gente fazendo isso? Gente, eu vibro com isso. Por isso que eu pedi, gente, a gente pode cantar que grandes coisas Deus vai fazer. Porque esse é o projeto de Deus. Se Deus fala para fazer assim, faz, porque vai dar certo. Só que tem que ter todo mundo ajudando, pessoal. É um projeto nosso. Então, o desafio para a mensagem de hoje que eu quero fazer. Alguém propõe que a gente passe a fazer isso como projeto nosso? A proposta? Ok, foi proposta, apoiados, favoráveis, digam sim. Se há algum contrário, diga não.
Vamos orar por isso então, pessoal. Já pensou isso acontecendo em Serra Negra? As pessoas vendo que cada ponto luminoso daquele é uma família e um grupo de famílias que se reúnem para orar pela cidade. Gente, quanta coisa! Por isso que eu não estou falando assim uma fé, assim, simplesmente uma força de vontade, uma vontade positiva. Não! Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar, porque é o projeto dele, está no coração dele, amém? E nós vamos fazer isso se tornar diferença. Por que a gente não pode ganhar essa cidade para Jesus? Por que isso não é utopia não, galera? Nós vamos fazer diferença aqui, amém? Vamos orar por isso? Pedir que 3 pessoas sintam o desejo, orem por isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor. Meu Pai, como a Tua palavra, Senhor, nos impacta, Senhor, como é gratificante se ouvir, Pai. Não é necessário, meu Deus, ter um excelente louvor, não é necessário, Senhor, ter uma ponta cabeça, meu Pai, apenas é necessário cumprir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz que nós precisamos ir, né? Existem corações, Senhor, existe vida, meu Pai, necessitado da Tua palavra, Senhor, Meu Deus. amor. Pessoas que estão indo para o inferno, Pai. E muitas vezes nós estamos de braços cruzados, meu Deus. Então, Senhor, esteja, Pai, Senhor, impactando, Senhor, os nossos corações. Amém. Senhor, esteja nos capacitando, meu Pai, nos dando ousadia e coragem, Senhor. Amém. Para que possamos levar adiante, meu Pai, esse projeto, Senhor. Amém. Possamos abrir, meu Pai, a porta das nossas casas, Senhor. Que possamos influenciar os colegas de trabalho, meu Pai, que possamos lutar onde quer que estejamos, Senhor, que possamos ter coragem de abrir a nossa boca, Pai, que possamos falar do Teu amor, assim como Paulo fez, Senhor, assim como todos os apóstolos fizeram, Senhor, e a maioria deles, Senhor, foram mortos, Pai, foram, Senhor, tiveram, meu Pai, uma morte trágica, Senhor, por amor ao Teu Evangelho, Senhor. Em momento algum eles desistiram, meu Pai. Em momento algum eles deixaram, meu Pai, que é só ordenança Tua, Senhor, de ir, meu Pai. Eles deixaram de praticar, Senhor. Que a nossa igreja possa ser relevante, meu Pai, na nossa cidade. Amém. Que assim, primeiramente, possamos ser relevantes dentro da nossa própria casa, Amém. Senhor. Dentro da nossa família, meu Pai. Senhor, obrigado, Senhor, por estar aqui, fazer parte dessa igreja. Obrigado. Que possamos, assim como a igreja de Maria, Senhor, um dia, Senhor, ser, meu Pai, reconhecido não pelos homens, Senhor, o nosso trabalho possa transformar, Senhor, o contexto da nossa sociedade, meu Pai, o contexto da nossa cidade, Senhor, que as pessoas se acheguem a Ti, meu Pai. Amém. Nos capacita, Senhor, nos ajuda, meu Pai, a levar esse projeto adiante, Senhor. Amém. Te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio de já me ouvir essa palavra, essa mensagem. Senhor nosso Deus, eu e minha família, Pai, estamos dispostos, os dons, Senhor, para estar te servindo, não só dando nossa casa, Pai, mas nossa família, nosso tempo, nosso carro, tudo que é nosso, Pai, pertence ao Senhor. Eu peço, Senhor, aqui, Senhor, que cada irmão aqui, Pai, abra a mão da vaidade, do luxo, do capricho, não abra a sua casa. Essa igreja possa fazer diferença aqui em Serra Negra. Quantas pessoas aí perdidas, aí fora, necessitando da tua graça, Senhor. Essa igreja, Pai, possa ser instrumento disso, Pai. Cada irmão, Pai, esteja disposto. Contra aquilo que o Senhor está mandando. Esse é o meu desejo, o desejo da minha família. Sei que é o desejo do nosso pastor. O Senhor dê sabedoria a ele, aos teus pastores. Amém. Inteligência, tranquilidade a ele, para que eles consigam fazer com que esse projeto vá para frente, para que esse projeto possa ser abençoado, que seja um projeto do Senhor. Amém. E que o nome deles seja o que menos apareça nesse projeto, que o Senhor apareça. Amém. Muito obrigado, Senhor, por privilégio que teve de estar nessa igreja com os céus. Muito obrigado. Eu não sei, falei a Deus. Amém, Senhor. Senhor Jesus, Pai, te louvamos e agradecemos, Pai, pela igreja que o Senhor nos deu. Obrigado. Muito obrigado, porque essa igreja vive com o teu evangelho, Pai, e o Senhor colocou à frente dessa igreja homens sérios, Pai, que viraram o evangelho a sério. Muito obrigado, Pai, mas
O Senhor sabe dos nossos corações e sabe que ainda queremos mais, né, Pai, para fazer por Serra Negra e para que teu nome cresça nessa cidade. Abençoa esses projetos, ó Pai, e nos usa, Pai, de forma efetiva e ativa nessa igreja, Pai. Na igreja e na cidade, Pai. Que o teu nome seja honrado e glorificado, Pai, através das nossas vidas e através da nossa igreja. Nos usa, Pai, e abençoa cada líder e cada membro, Pai, que tenha a mesma importância, Pai. Por isso que te oramos. Amém. Amém. Mais alguém quer orar? Senhor, muito obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio, Deus, de anunciar a tua palavra. Senhor, nós também temos a certeza, Deus, da presença do Senhor conosco. Amém, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Senhor, nós também temos a certeza, Deus, do poder, ó Deus, que habita em nós, que é o poder do Espírito Santo, ó Deus, para executar aquilo que o Senhor nos ordenou, Pai. Obrigado também, ó Deus, porque o Senhor deixou a tua palavra para nós, Pai. Diante disso, Pai, nós clamamos agora ao Senhor. Senhor, nos dá coragem, Pai. Amém. Nos dá ousadia, ó Deus, na proclamação do teu Evangelho, Pai. E também, ó Deus, na execução desse projeto. Em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Mais alguém quer orar? Pai, vamos em misericórdia. E que tu acredites que queremos clamar, Senhor, que Jesus dê força para Deus, para sair dessas zonas de conforto. Amém, Senhor. Para colocar em prática aquilo que temos aprendido, Senhor. Alguns amém, alguns como eu, ó Deus, amando, Seu Pai, e o egoísmo, Deus, entrar apenas em nós, na nossa carne, nos nossos filhos, nos esposos, ó Deus, outros, ó Pai, deixamos de pensar nos outros, ó Deus. Muitas vezes, Senhor, arrumamos desculpas, ó Deus, por estar em Sua presença, por não estar em Sua presença, Senhor. Arrumamos desculpas, Senhor, por não estar no meio do Teu povo, ó Deus. Por tantas oportunidades são oferecidas cada dia, Deus, na nossa igreja, Senhor, pregando a Tua palavra. O Senhor tem usado tantos seus vidas, Deus, que o Senhor colocou para nós, Pai. Quantas vezes por egoísmo, ó Deus, arrumamos tantas desculpas, ó Deus, para não servir, para não falar do Teu Evangelho, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que estamos no inferno, Deus, mas insistimos, ó Deus, em fazer de conta que nós estamos bem, ó Deus. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Não nos deixe, Senhor, continuar a viver do jeito que o mundo está vivendo, ó Deus. Fingindo que não vemos aquilo que o Senhor nos mostrou há tanto tempo. Oh, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, das nossas famílias. Nos ajuda, Senhor, a pôr em prática aquilo que temos aprendido. Nos ajuda a colocar em nosso coração, Senhor, essa sede, colocar em prática. O Senhor fez Deus, ó Deus. Temos ouvido tanto que o Senhor vai nos cobrar, isso não vai passar em branco, então o que temos vivido em Deus perseverança. O que temos passado, cada um somente em nós, ó Deus. Porque o Senhor tem nos dado tanto, Deus. Podemos fazer muito mais temos feito. Um pouquinho menos feito, porque somos bons, fracos, porque pensamos muito mais em nós do que no nosso irmão, na nossa família, nos nossos amigos, naqueles que ainda não te conhecem, ó Deus, naqueles que necessitam, ó Deus, e nos fechar os nossos olhos para isso. Tem misericórdia de nós, Deus. Nos perdoa, Senhor, por termos vivido, Senhor, de forma tão ruim, ó Deus, diante do tempo que o Senhor chama, explicar o que tem misericórdia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Nos ajuda, Senhor, a pôr em prática o conteúdo que o Senhor já nos deu, ó Deus. Não precisamos pesquisar na internet, não precisamos mais. Porque o Senhor já nos deu a tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Demos coragem, Senhor, de vivenciar aquilo que o Senhor faz. Muito obrigada, Senhor.
Mais alguém? Senhor nosso Deus, nós entregamos, Senhor, essas orações, esses pedidos, Senhor, nas tuas mãos. Entregamos este projeto. Pedimos, Senhor, a tua capacitação. Queremos, ó Deus, como igreja, como teus servos já oraram, fazer diferença nessa cidade. Queremos que essa cidade seja do Senhor, do jeito que tu estabeleceste. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus. Continue impactando o teu povo, continue fazendo transformação na vida do teu povo. Muito obrigado, Senhor, pelo desafio que tu nos trouxeste. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, Deus abençoe, vamos seguir em frente. Então temos muito trabalho aí. Já temos, como pastores, sentado, conversado bastante sobre isso, né? Já temos aí bem encaminhado, mas eu queria trazer esse desafio para a igreja, porque eu não queria que fosse um projeto só meu, ou só dos pastores, né? Ou só da liderança, mas é um projeto da igreja. Vamos ganhar essa raneira para Jesus, amém? Amém? Legal.